Eu estava meditando no problemão santo que o pastor Emerson vai ter nos próximos anos. Vocês perceberam que ontem ele fez conosco uma maratona missionária, né? Eu acredito que a gente vai ter que aumentar os dias do simpósio, porque desde do primeiro projeto, que foi a Bolívia, está aqui, falou, né? E agora a Ásia, né? E agora com essa caravana missionária para a Europa, já nasceu um outro projeto. E eu fico imaginando, e a Missão Brasil, você vai deixar os meus missionários falar o ano que vem, não vai? Meus irmãos, e a gente percebe que a Missão Desafio coloca a mão e não tira, ela sempre está apoiando. E sobre isso, e aproveitando essa deixa do missionário Anderson Carias, vamos receber o pastor Alexandre Gonzaga, diretor do Fôlego para a Europa. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos vocês, todos os irmãos. Pode se sentar, por favor. Que bom estar aqui, que bom participar presencialmente do simpósio de missões da Missão Desafio. São mais de 1.700 dias longe daqui. Quase 5 anos, aliás, são 5 anos, quando recebi no simpósio de 2018 o envio por meio da nossa liderança. E desde então, debaixo da bênção de Deus, a gente permanece no campo missionário. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, um pouco emocionado também, de rever pessoas, amigos. E eu quero saudar aqui presidente da Missão Desafio, pastor Emerson Costa, toda a diretoria, todos os missionários, nosso Conselho Nacional, na pessoa do pastor Miguel Sindazzi, a todos os diretores também, todos os presidentes de convenção, o anfitrião dessa casa também, pastor Joel Estebanato, Leonor, e dizer que é um privilégio estar aqui e poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito nesses dias e nesse tempo na vida da gente. O chamado de Deus é algo que não dá para a gente resistir. A voz de Deus é irresistível. Você pode colocar argumentos, você pode ter todos os motivos para ficar, mas quando Deus fala para você ir, você tem que ir. E no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, só para basear minha palavra aqui hoje, antes de mostrarmos o vídeo, no capítulo 16, versículo 9, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Eu era um pastor aqui em São Paulo. Durante 17 anos estive pastoreando igreja, cuidando de pessoas, famílias, participando de convenção, da semana UBPC, simpósio de missões, fazendo todo o trabalho com muito amor e alegria, com comunhão, com muitas pessoas ao nosso lado, reencontrando amigos e sempre permanecendo no lugar que Deus havia colocado a gente. E a gente pensa às vezes que a gente vai ficar naquele lugar para sempre, até a volta de Jesus. Como um pastor, às vezes, novo, a gente pensa que todos os irmãos também que estão com a gente ali vão permanecer para sempre com a gente, Edson. E a gente sabe que com o tempo não é assim. E durante esses anos todos servindo ao Senhor, eu era líder da Jubrac, então o Senhor abriu uma oportunidade para servir a igreja, a única igreja que servia aqui em São Paulo, em Cidade Jair Carvalho. E nestes anos todos, muito envolvido com a palavra de Deus, com a nossa igreja, amando os irmãos e servindo a Deus. Mas dentro de mim sempre algo me levava a pensar além daquilo que eu estava fazendo. Por um tempo,
eu acho que eu tive um momento de entender, eu acho que é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Está tudo bem com a igreja, está tudo bem com a família, está tudo bem com todo mundo, pastor João Gouveia. E então, em 2015, começou um incômodo no meu coração. Porque o Senhor começou a me mover, a pensar em me envolver muito mais com a obra missionária além do Brasil. E a primeira viagem que eu fui fazer de avião e fora do país foi em 2010. Num jato bem pequeno ali no Uruguai, em Montevidéu, com aquela visitação de campo. E ali Deus transformou o meu coração. Quero dizer a você, pastor, que já está aqui, deixa Deus te mover do lugar, para Deus ampliar a tua visão. Invista numa viagem missionária. Invista em visitar um campo missionário. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. E ao voltar do Uruguai, algo moveu meu coração, porque eu não conseguia expressar o que estava dentro de mim. Muitas vezes eu estava em casa, não conseguia conter as lágrimas. Então, no simpósio, sim, foi o momento que marcou a minha vida, Edson. Porque eu cheguei naquele simpósio quebrantado, disposto a fazer tudo o que Deus queria que eu fizesse, disposto a estar onde Ele queria que eu estivesse. E eu cheguei naquele simpósio com situações que haviam acontecido, que me deixaram quebrantado, e sentei no banco ali da nossa igreja do Jacuí, na época, onde era feito o simpósio. E a primeira coisa que eu falei com Deus no meu coração, eu disse: Senhor, o que o Senhor me mandar, eu vou fazer. A primeira coisa que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer a partir de agora. E a primeira coisa que foi anunciada no começo daquele simpósio foi a viagem para o Uruguai. Então, dali em diante, o Senhor começou a mudar muita coisa na minha vida. Voltamos, a igreja começou a enviar os seus vocacionados, pessoas que estavam ali esperando para ir para o treinamento. A igreja começou a investir fortemente em missões, no sentido de que, debaixo da nossa limitação, mas investindo em missões, em missionários, na Bolívia, em treinamento, em envio de missionários e visitação de campo também. Foi quando a igreja começou a respirar isso. A nossa igreja vivia com os nossos congressos, de Jubrac, Febrac, Umasbrac, tudo, e é tudo muito importante, a comunhão, a unidade, o departamento. Mas algo a mais começou a acontecer, e de uma maneira muito forte na igreja, a ponto de o simpósio de missões ser o lugar que a igreja mais queria se encontrar. E aqui a gente ouvia as histórias dos missionários, do Josinaldo, de tanta gente, do Edson, contando tantas experiências do campo missionário. Os irmãos voltavam cheios de alegria, com vontade de participar do trabalho missionário. E isso foi crescendo, e nós tínhamos uma alegria muito grande de sair da zona leste de São Paulo, lá de Itaquera, cidade de Carvalho, e vir para a base missionária para buscar missionários aqui no Mandaqui, levá-los de volta. E era um prazer pegar essa marginal, não importava se tinha trânsito ou não, a gente vinha com alegria tremenda. Milagres aconteceram nesse tempo na nossa vida. Deus enviou muitas pessoas, nosso filho também. Mas em 2015 começou a haver algo a mais que Deus queria. E estávamos em viagem missionária pela primeira vez ali na Europa. Eu conversei com o pastor Joel Coalhão ali no hotel na Itália, e disse: eu tenho um chamado para a Europa. Eu sei que eu tenho. Está dentro de mim. E eu sei que o pastor Joel tentou fazer desistir disso aí durante os 3 anos. Eu sei que ele tentou fazer isso. Vamos ver se esse cara tem convicção mesmo, né? Mas ficou irresistível a voz do Espírito dentro de mim. Então, depois de preparar todo o processo de transição, no sentido de comunicar à igreja, em dezembro de 2018, eu fui para a Espanha. Deixei uma igreja que amava, servia e que estava com eles o tempo todo, para um país que sempre esteve no meu coração. Na época não tínhamos a igreja na Espanha, quando tudo isso aconteceu, mas depois o Senhor fez surgir essa igreja por um trabalho missionário de uma igreja no Brasil. E quando então chegamos ali,
O Senhor começou a preparar todas as coisas e hoje, depois de 5 anos, estou aqui para visitar o nosso querido Brasil, rever os meus amigos, estar nesse simpósio de missões e agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Obrigado pela tua oferta, obrigado pela tua participação missionária, porque você nos ajudou a permanecer ali no campo. Eu vou contar algumas coisas aqui, breves, mas uma coisa que Deus me deu, uma palavra, uma preocupação de muitos missionários, quando saem do seu país. Será que eu vou ver minha mãe? Será que eu vou encontrar ainda meu pai? Será que eu vou ver? Sabe o que Deus falou comigo quando eu saí daqui? Eu estava entregando a igreja e toda a minha família, os meus familiares. Deus falou no meu espírito que eu veria o rosto de cada um deles ainda. Eu não sabia que ia ter pandemia. Meu sogro estava sendo tratado de um câncer de próstata. E nós fomos. E sabe o que aconteceu quando eu cheguei aqui, nesse ano? Eu vi o rosto de todos eles. Eu pude abraçá-los de novo. É por pouco tempo. A gente está voltando daqui a pouco. Mas Deus, Ele cumpriu a palavra que Ele falou no nosso espírito. Amém. Então, essa visão que Paulo teve de ver um homem macedônio que pedia ajuda, suplicava por ajuda. Ele viu, ele ouviu, ele entendeu e ele atendeu aquele chamado. E nós precisamos atender o chamado que Deus faz para a gente. E é você que vai ver. É você que tem que entender a mensagem. É você que tem que entender. É você que tem que atender. Para que depois o outro possa ver isso em você. É você que tem que acreditar no que Deus está mostrando para você. Eu vou passar daqui a pouco um vídeo sobre o programa Fôlego para a Europa. Esse programa que em 2018 foi lançado com a visão de trazer um avivamento para a Europa, de um novo sopro do Espírito ali na Europa. O continente europeu, ele tem 740 milhões de habitantes e um baixíssimo número de evangélicos. Templos que antes reuniam pessoas para adorar a Deus, por falta de membros, por falta de procura por Deus, se tornam hoje restaurantes, se tornam hoje até mesquitas, porque o cristianismo nesse continente foi intencionalmente e sistematicamente apagado. Falar de Deus, perguntar se uma pessoa acredita em Deus, ela acha isso quase ridículo. Isso é para quem não evoluiu de pensamento, de consciência. Eles não acreditam como uma revelação de Deus, a palavra de Deus como uma revelação de Deus, mas acreditam apenas como um livro, às vezes de lenda, que não tem mais utilidade para os dias de hoje. Afinal, a ciência prova tudo. Para eles, tudo é a ciência. Quando eu cheguei na Espanha, no primeiro semestre, uma família voltou para o Brasil e eu levei eles até o terminal rodoviário. E quando cheguei ali, um senhor pediu para eu guardar para ele a mala que ele tinha, porque ele precisava ir ao banheiro. E quando ele voltou, ele me agradeceu e disse: muitas graças. Eu falei: por nada, não? Então, aí ele me falou assim: olha, é que eu vim visitar minha filha aqui em Múrcia, e eu fiz uma séria operação no coração, e eu vim aqui para visitá-la, né? E eu disse: graças a Deus foi tudo bem com o senhor, né? Graças a Deus que a operação saiu bem. Ele disse para mim: graças a Deus não, graças à ciência. Eu falei: não, espera, é que Deus também cuida, Deus prepara os médicos, os cientistas. Não, graças à ciência. Deus não existe. Deus não existe. Se não fosse pelos médicos, eu não estaria aqui. E eu percebi que aquilo era uma crença, era uma fortaleza na mente dele já. Ele era um homem que estudou no seminário católico muitos anos antes e se tornou um ateu. O que aconteceu com o cristianismo na Europa? O que levou esse continente, que foi palco de grandes avivamentos e de envio missionários, como nós vimos nas estatísticas aqui na missão
que chegaram aqui, evangelizaram esse país, e hoje nós somos uma potência enorme de igrejas, de todas as, os modelos e tamanhos, e temos uma possibilidade tremenda de enviarmos missionários para todo mundo. O que aconteceu com a Europa? E a gente tem que perguntar depois disso, o que nós podemos fazer para isso também não acontecer aqui? Nós estamos vendo, queridos, a luta que é você pastorear na Europa. Ah, pastor, tem igrejas grandes lá na Europa. Tem igrejas que tem mais de 500 pessoas, 1000 pessoas. Calma. Nós estamos falando de uma igreja que as redes sociais, elas fazem isso ficar numa dimensão que ela muitas vezes não é. Pensamos às vezes, não estou dizendo da igreja, mas da dimensão do cristianismo naquele lugar. A grande necessidade de igrejas na Europa é tremenda. Necessitamos de pastores, de evangelistas, de missionários, de professores de crianças, de músicos, de líderes. Há uma carência enorme de trabalhadores ali. E assim, a vida lá é muito corrida mesmo. As pessoas vivem para o aqui e agora, para o trabalho. Elas não querem saber muito dessa coisa de religião. O tempo para elas é algo muito escasso e muito raro. Elas não vão dar esse tempo para qualquer coisa. Eles não vão te ouvir. E eles vão ter resistência muitas vezes se você é um estrangeiro. Se você, pelo acento ou pela maneira como você fala o idioma, eles percebem isso. E muitos deles já ou discriminam, ou vão ter resistência ao ouvir você. Então, nada substitui um missionário no campo. Um chat GPT, ele pode ajudar a ter muitas informações, mas nada substitui um missionário no campo, que vai viver com aquela pessoa, que vai tomar um café com aquela pessoa, que vai criar relacionamento, que vai mostrar Jesus para ela. E então, nesse tempo que a gente está vivendo ali, o que a gente tem visto é a grande necessidade do continente europeu, que abriu espaço, depois de rejeitar o cristianismo, para o ocultismo, o hedonismo, o ateísmo e o materialismo. E hoje eu gostaria de passar esse vídeo para vocês, para que vocês possam entender a realidade do que nós estamos vivendo. Mas Deus sempre guarda os seus remanescentes. Tem focos de avivamento ali. Igrejas pequenas, igrejas às vezes em casa, mas tem focos de avivamento ali na Europa, igreja. Tem gente que Deus está permitindo, sim, imigrar para outros países, trabalhar em outros países, investir em outros países, profissionais liberais, pessoas de TI, da tecnologia da informação, se eu não me engano, pessoas que estão indo trabalhar, entende, como nômade digital, e podem viver entre eles, e pode estar entre eles, se reunir com grupos de cristãos e começar a orar e buscar a Deus por uma cidade, por um bairro, por um país. Deus está juntando a lenha para botar fogo ali. Entende isso? A lenha pode até nesse momento estar molhada, como Paulo, depois do naufrágio, começou a juntar as lenhas. Estavam molhadas aquelas lenhas, mas o esforço dele levou ele a juntar aquelas lenhas e acender uma fogueira. Deus vai fazer isso, e a serpente vai cair por terra. Há desafios em relação à documentação, a sustento financeiro, a se manter. Sim, irmãos, é uma fortaleza em relação a isso. Mas o nosso Deus já derrubou Jericó há muito tempo. A gente vai passar neste momento um vídeo sobre o fôlego para a Europa, por favor. O desafio. A Europa foi o palco de grandes avivamentos e um celeiro de missionários que influenciou muitas nações do mundo com o cristianismo. No decorrer dos séculos, ocorreu no continente europeu o afastamento das verdades bíblicas por meio do iluminismo, da teologia liberal e pela incoerência da própria igreja, que caiu em descrédito pelo seu envolvimento com governos tiranos, escândalos morais, abuso de poder e omissão. Hoje o continente europeu se encontra afastado da fé cristã, dando lugar ao ateísmo, materialismo, hedonismo e ocultismo. São 740 milhões de habitantes,
50 países, diversos idiomas e culturas que possuem apenas 2,4% de cristãos evangélicos. Diante desse desafio missionário, foi lançado no final do ano de 2018 o Simpósio Missões da Missão Desafio, o programa Fôlego para a Europa. Somos uma equipe de missionários da Missão Desafio e cooperadores de diversas nacionalidades que atuam nos países europeus, trabalhando em cooperação, apoio e encorajamento mútuo para juntos alcançarmos o continente europeu com o Evangelho de Jesus Cristo, por meio do evangelismo, discipulado e implantação de igrejas locais. Buscar o avivamento por meio de um novo sopro do Espírito na Europa e promover reevangelização do continente. O objetivo do programa tem 3 principais diretrizes: recepção e envio de missionários com a missão de reevangelização de cidades não alcançadas em países europeus, plantação e revitalização de igrejas locais, cuidado integral de cada família missionária. Hoje estamos atuando em 5 países: Espanha, França, Itália, Portugal, e Romênia. Somos hoje 6 igrejas locais e 2 frentes missionárias, com um total de mais de 200 membros e oficiais. Para os próximos 10 anos, entre 2024 e 2033, nossas metas são: implantação de 33 igrejas locais em cidades não alcançadas, estabelecer e estruturar bases missionárias na Europa Ocidental e no leste europeu, centro de formação missionária Alfa em Espanha, centro de formação teológica e ministerial, formação, treinamento e capacitação de equipe de cuidado integral do missionário, centro de cuidado integral do imigrante e refugiado, escritório da MD Europa. De Lisboa a Moscou, de Londres a Sicília, fôlego para a Europa. Junte-se a nós nessa tarefa. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Eu queria passar agora onde nós estamos, né? Esse vídeo ele responde por que estamos, onde estamos, quantos somos e onde queremos chegar, né? E eu gostaria hoje de mostrar para os irmãos um pouco da nossa realidade ali, das nossas igrejas, que graças a Deus a caravana, que foi agora em setembro, né, visitar as nossas igrejas locais, puderam ter um encontro com essa realidade. Nós não alugamos nenhum auditório para, trazer imagem. Nós gostaríamos que os pastores viessem nas igrejas mesmo, pegassem o percurso de cada missionário, qual que é a distância que nós percorremos, às vezes, para visitar um campo, não é? E foi uma bênção, irmãos. Nós tivemos ali momentos maravilhosos com a caravana. Foi um refrigério para a gente. Eles trouxeram, na visitação que fizeram, o companheirismo, a presença, o abraço, a palavra de ânimo, a palavra de Deus, no sentido de que Deus foi começando a mover coisas nesse tempo de caravana, né? Chegaram ali na Itália, foram recebidos em Malpensa, em Milão, e nós tivemos um tempo ali com a igreja da Itália. Deus moveu uma situação ali na Itália que foi uma bênção, né? Foi a adoção também da igreja da Itália pela vida do pastor Ronaldo Rampazzo, com a igreja do Arthur Alvim, né? E também a igreja da França, também adotada pela igreja do Arthur Alvim. E nós louvamos a Deus porque ali também foi inaugurada a igreja, oficialmente a Igreja França para Cristo. Amém, igreja? Ali em Paris, onde vai ser o evento dos Jogos, né? Dos Jogos Olímpicos. E nós estávamos ali no culto na França e, de repente, ao final do culto já, o Senhor nos moveu ali a entender que aquele era o momento. Durante 2 anos aquela igreja ficou em gestação, mas naquele momento nasceu a igreja com a caravana ao chegar ali. E nós queremos, depois do nascimento, ter um crescimento, né? E assim é, em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu queria passar para que os irmãos conheçam os nossos pastores e também onde nós estamos trabalhando ali na Europa. Aí está o pastor Apolinário, o missionário Adriane, na França. Pode passar? Pode ir passando.
São os nossos irmãos que viveram aqui em São Paulo também e estão ali servindo ao Senhor, né? Glória a Deus. Olha aí. Amém. Esperança para Cristo, né? Estamos ali em Múrcia, no sudeste da Espanha, a 30 minutos ali do Mediterrâneo, servindo ao Senhor há quase 5 anos ali na igreja local. Eu e minha esposa, Sandra, que ficou na Espanha, né? E eu estou aqui. Aqui foi a conferência missionária, onde nós estamos também ali na igreja, servindo ao Senhor. Essa é a nossa igreja na Espanha. E a consagração do pastor Jonathan, que foi o primeiro pastor. E aí, no final, os irmãos da caravana e todos os irmãos que estavam ali na conferência missionária na Espanha, né? A nossa igreja em Portugal, que nasceu num grupo pequeno, né? E agora estamos uma vez por mês fazendo a Santa Ceia no auditório de um hotel ali em Porto. Então, uma vez por mês eu viajo para Porto para poder ministrar ceia para esses irmãos. São cerca de 20 a 25 pessoas que já estão ali. E o missionário César e Jéssica estão em Covilhã, fazendo também um trabalho de pequeno grupo, numa cidade que é 3h30, se não me engano, de Porto, e estão ali fazendo a obra do Senhor, não é? Também pastor Marcos Roberto e família, que já estão há mais de 10 anos ali na Itália fazendo trabalho, juntamente com a família, fizeram um batismo recentemente. Glória a Deus. Estão em 3 cidades, né? Piacenza, Parma e Salsomaggiore. E ali também foi a conferência que nós estivemos juntos, para a glória de Deus. Amém? E aí estamos na Romênia com o missionário César e Jéssica, participando com os pastores romenos no leste europeu. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por essa obra que está sendo feita ali. Pensar nos próximos 10 anos em plantar 33 igrejas em contexto europeu é um desafio. É um grande desafio. Mas nós acreditamos no que Deus tem colocado no nosso coração. E quem sabe alguém aqui que já tem sentido no seu coração o desejo e o chamado de Deus vai entender a direção do Espírito Santo. Porque assim o Espírito Santo, ele aponta a direção. E ele vai apontar a direção para quem é chamado. Talvez você não vai conhecer a cidade, mas você vai conhecer a direção que o Espírito Santo vai te enviar. E nós precisamos de muitos obreiros ali. Eu saí de uma igreja onde tinha uma certa estrutura para começar tudo novamente. Abrir igreja, fechar igreja, acender luz, ensaiar, cuidar de pessoas, fazer tudo novamente. Eu fui sendo desconstruído. E a gente tem resistência com isso. Quando Deus começa a desconstruir, a gente começa a ter resistência. Mas Deus foi desconstruindo, até que não doía mais, até que eu não gritava mais. Mas teve momentos em que parece que a alma, eu via claramente a divisão da alma e do espírito aqui, ó. A alma gritando e o espírito dizendo, calma. Até que então, o Senhor vai nos dando uma estrutura para permanecer. E ali no campo europeu, as igrejas elas são muito instáveis, irmãos. São igrejas geralmente de imigrantes. Irmãos que amam o Senhor, mas que estão ali para ganhar a vida. Não estão ali para servir a igreja exatamente. Em qualquer oportunidade que eles tenham, eles podem sair, podem voltar para o país de origem, podem ir para outro lugar. E você tem que permanecer ali, com 1, 2, 10, 15. Uma igreja na Europa geralmente tem uma média de 30 a 40 pessoas. Foge exceções? Sim, claro, mas uma média é essa. E a grande realidade é que há pastores ali que estão há muitos anos a fio, esperando o mover de Deus ali. E eu creio que Deus tem um mover para aquele continente, igreja. Eu creio que Deus vai levantar pessoas para isso. Nós estamos clamando por esse sopro do Espírito ali, para reevangelizar esse continente. Ainda que sejam resistentes, ainda que confiem tanto na ciência, e que defendam tanto o conhecimento humano, mas o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu cheguei na Espanha, eu não imaginava que íamos passar por essa crise que nós passamos a nível mundial da pandemia, não é? E então, ficamos todos trancados em casa, e foi quando,
pela graça de Deus, que nos deu a formação como psicólogo, eu me voluntariei na Cruz Roja, ou na Cruz Vermelha, ali espanhola. Eu não podia ficar em casa esperando as pessoas passarem por aqueles momentos que estavam passando, depressão, ansiedade, síndrome de pânico e tudo mais. Então me voluntariei e eu precisava, irmãos, de uma autorização para poder sair de casa, para chegar na Cruz Vermelha, para poder atender ele durante um ano. Todas as terças-feiras, das 4 às 8 da noite, eu estava ali ouvindo, muitas vezes o grito, o choro, a angústia, a ansiedade de pessoas que estavam trancadas em casa durante todo aquele tempo de turbulência que aconteceu no mundo. Às vezes fui chamado para tentar evitar suicídios. Pelo menos um deles nós conseguimos evitar para a glória de Deus. Outros, na verdade, já éramos informados somente para ir até a família e tentar trazer algum apoio psicossocial. Infelizmente, a Espanha tem um alto número de suicídio dentre os países europeus. Jovens se suicidam, entende? Gente que perde a esperança. Homens que, quando se separam e percebem muitas vezes o quanto foram prejudicados, eu quero dizer que isso é um assunto delicado de se falar, mas o feminismo é muito forte ali na Espanha. Muito forte. Uma denúncia infundada e sem provas leva a pessoa à prisão. E pode levá-lo a separar-se, a perder os filhos. E os homens, muitas vezes, quando se veem dessa forma, muitos deles não suportam. Existe uma agenda sendo feita ali. E nós estamos lidando com essas situações. E ali, nesse tempo de pandemia, nós tivemos ali uma avalanche, irmãos, de pessoas que, infelizmente, tentaram contra suas próprias vidas. Lembro de ter ido numa casa onde eu tinha que dar a notícia para uma criança cujo pai havia feito isso. Essa criança estava na escola, eu fui com os meus companheiros, e ali sempre uma ambulância esperando, e nós da equipe psicossocial esperando para dar a notícia à família. E quando aquela criança chegou, tocou a mim dar a notícia, né, ou tentar lidar com aquela situação. Então aquela criança sentou-se ao lado da sua mãe, eu agachei ao nível dela, e de uma forma lúdica, tentei falar para ela o que tinha acontecido. Falei: olha, seu papai, ele vai estar agora na sua mente e no seu coração, tá bom? Mas ele vai sempre estar aqui dentro. E foi a maneira como a gente tentou ludicamente falar. Uma notícia difícil, aquela criança chegou feliz da escola, e a gente estava esperando apenas esse momento. Então, situações assim muito difíceis que passamos, e as famílias espanholas assim, quebrantadas. Mas por meio dessas situações, irmãos, o Senhor começou a mover pessoas para também dar credibilidade a gente. Os nossos companheiros ali de trabalho começaram a ouvir a gente. Hoje, na nossa igreja, nós estamos com algo que é muito difícil: ter um espanhol na igreja. É difícil, irmãos, é difícil. Mas graças a Deus temos lá. Vocês conheceram o espanhol lá, né? Uma bênção. O Sérgio, né? Os irmãos da caravana sabem. Mas nós estamos vendo, e nosso trabalho é discipular eles, para que eles possam amanhã ser os obreiros. Eles podem estar do outro lado da rua, mas eles são os futuros obreiros mesmo. Dão trabalho, gente, é difícil. Mas é isso aí, o trabalho é esse. Porque amanhã é eles que têm que ficar naquele lugar. São eles que têm que assumir uma igreja, que têm que levantar-se como obreiros de Deus para fazer a obra. E uma última coisa que eu queria passar para os irmãos aqui, é que nós precisamos de muita gente. Eu não estou exagerando, irmãos. É que trabalhar sozinho, ou com poucas pessoas que estão comprometidas, desgasta demasiadamente um missionário. A meu ver, se fosse possível, eu sugeriria o envio de 2 ou 3 famílias que já estão bem ajustadas. O trabalho cresceria mais rápido,
haveria menos desgaste. Eu sei que o investimento é maior. Mas quando se pensa dessa forma estratégica, irmãos, você tem muito mais tempo de vida útil e o trabalho cresceria muito mais rápido. Que o Espírito Santo nos dirija em todas as coisas. Nós estamos ali também conduzindo o trabalho em Porto, porque nós tivemos uma dificuldade em Portugal nesse ano passado, e estamos agora em Porto também fazendo um trabalho, como foi mostrado o vídeo aqui, e nós não temos ainda um pastor em Porto, que viva ali, quero dizer. Nós estamos com a Espanha em Portugal, dirigindo um trabalho ali como diretor, mas não existe um pastor local. O grupo já se reúne há mais de um ano. A dificuldade de levantar pessoas. Uma vez por mês estão indo ministrar ceia para eles. Mas Deus já está levantando gente aqui nesse simpósio. Tem gente que já está atendendo. Tem gente que já viu, ouviu, entendeu e já está atendendo. Nós vamos ter em breve um pastor lá em Porto, para continuar a obra do Senhor ali. Então, nesses últimos minutos que eu tenho aqui, queridos, eu gostaria de dizer para você orar por nós. O pastor Homero ontem falou, pedindo paz. O pastor pediu água. Nós pedimos fôlego, irmãos. Fôlego do Espírito e fôlego de pessoas que venham trabalhar conosco ali na Europa. Pode ter certeza de uma coisa, pode ser difícil para você, meu amado, mas quando Deus te chama, Ele vai preparar tudo para você. Ele vai abrir caminhos. Ele prometeu para a gente isso, que estaria conosco na missão que Ele nos deu de ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele prometeu, Ele estaria conosco, e Ele não faltou em nenhum culto da gente lá. Ele sempre esteve ali, nos confortando, nos encorajando com uma, duas pessoas. Acho que sabe o momento mais impactante que eu vivi nesse tempo todo? E aqui eu encerro a minha participação. Não é gostoso a gente estar aqui todo mundo junto, participando, comunhão, abraço, adoração? Fizemos o aniversário da igreja num sábado, a igreja estava cheia, pastor Ibrahim. Domingo pela manhã era culto. Cheguei às 10 da manhã com a minha esposa no violão, e a gente foi preparar tudo para às 11 horas da manhã começar o culto. E às 11 horas da manhã começamos no horário e olhamos para a igreja e não tínhamos ninguém. O coração bateu forte naquele momento. Virei o microfone para minha esposa, ela virou o microfone para mim e começamos a adorar o Senhor, porque o culto é para Ele naquele horário. Estou falando de Espanha, irmãos. E ali ficamos, e eu peguei a Bíblia, e eu ministrei uma palavra para minha esposa naquele momento, e oramos. Deus nos permitiu passar algumas situações, sim, mas hoje o Senhor tem renovado a igreja da Espanha. Deus tem enviado famílias. Estou aqui hoje, mas tem gente tocando lá, tem gente pregando lá, tem gente cuidando lá. Eu quero dizer para você, o segredo é permanecer. Você não vai entender tudo, nem tudo vai vir no seu tempo, parece que as coisas não vão acontecer, mas permaneça. Nós precisamos de pessoas que vão para lá para permanecer. Esquece essa ideia de que, sabe, que muita gente tem, você está indo para fazer turismo. Irmão, se você tem a convicção do que você está indo para lá, claro que você vai ter que viver, trabalhar, para você poder residir lá. É normal, faz parte. Mas o seu principal propósito não é esse, não é o ouro e nem a prata ali, não é o euro. O seu propósito é o reino, é avanço de igrejas, é cuidado de missionários, é alcançar pessoas que estão quebrantadas na vida, que chegaram ali como imigrantes muitas vezes, em solidão, em desespero, nacionais que muitas vezes não têm, vivem um nível de solidão enorme. A igreja tem a resposta, e a igreja precisa chegar lá. Então uma visão à noite, depois de portas fechadas, levou Paulo a entender, é a Europa, vai para lá, e vem depressa. Eles correram para atender o chamado. Então, meus amados, que o Espírito Santo mova você, mova a pessoa, seja para orar, para contribuir, contribua no fôlego para a Europa. Eu quero pedir isso para você hoje.
de todo o meu coração. Porque hoje a missão desafio, pastor, se me permite, o recurso que nós temos do Fôlego para a Europa hoje, dá para que eu possa fazer apenas uma viagem a cada 3 meses, para visitar o campo. Me permita falar isso, pastor. Quando você pega esse boletim e você coloca Fôlego para a Europa, você está ajudando a gente a cuidar dos pastores ali. Esse é um dos meus trabalhos ali. É que eu me sinto também ligado no que Deus me chamou para fazer ali. E eu percebo a mudança na vida dos pastores quando estou ali visitando a família. Às vezes fico hospedado na casa deles e participamos de um culto, eles se sentem renovados para mais um tempo de trabalho, às vezes solitário. Mas uma viagem a cada 3 meses é muito pouco. Precisamos do teu apoio. Atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Sim, a Europa está pedindo ajuda. O homem macedônio continua de pé, dizendo: atravesse a Macedônia e ajuda-nos. Fôlego para a Europa, que o Espírito Santo sopre nesse continente e que esses 50 países possam receber um grande avivamento da parte de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado.